O islamismo é a religião oficial nos países. Apenas alguns, por exemplo, como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar, que é um estado ateu, no comunismo. E quando nós vemos atentados na televisão que ocorrem, a mídia sempre nos passa a ideia de que é uma exceção, são extremistas essas pessoas. E falam que, e nos passam a ideia de que o islamismo é uma religião de paz. Mas será que é mesmo? Será que é uma religião de paz? A maior pedra no sapato, vamos dizer assim, da igreja é o islamismo devido às suas perseguições, devido ao seu extremismo. Então vamos conhecer um pouco o que é o Islã, a verdadeira face do islamismo. O começo do Islã, ele retrocede a Maomé, que nasceu no ano 570 em Meca, e ele revelou-se como o último grande profeta de Deus, e ele usurpou a autoridade e poder em relação a Moisés, Elias e o próprio Cristo. Os muçulmanos, eles têm um livro chamado de Corão ou Alcorão, e muitos outros volumes chamados de Hadith, os quais estão escritas palavras e feitos de Maomé. E o Hadith é considerado uma ferramenta importante para determinar a maneira de vida dos muçulmanos. No Sahih al-Bukhari e o Sahih Muslim, que são dois livros, encontramos bastante autoridade. De acordo com o Hadith e o Bukhari, Maomé dedicava sozinho numa caverna durante longos períodos de tempo, vários dias orando para Allah. Foi na caverna que ele teve a experiência de um encontro com um anjo que aparentemente deu a Maomé a revelação por parte do Criador. Observação: na Babilônia, o deus Nabu era cultuado em cavernas. Esse anjo pediu que Maomé lesse um escrito, mas ele fala para esse anjo que ele não sabia ler, porque ele era analfabeto. Então o anjo lhe pressiona de tal maneira, com tal força, que ele pensa que ele vai morrer naquele momento. Isso é claramente uma experiência angustiante que ele teve. Depois, quando Maomé voltou à sua casa, Khadija, que é sua esposa, ele disse que ele estava aterrorizado a ela. Até mesmo os músculos do pescoço dele palpitavam de tão aterrorizado. Ele estava convencido que tinha encontrado algo satânico. A sua esposa, Khadija, tinha um primo católico chamado Varaka. Khadija foi vê-lo para lhe contar sobre essa experiência, para ver se ele tinha conhecimento sobre isso em sua religião. Em resposta, Varaka disse erradamente que Moisés recebeu a revelação do anjo Gabriel e dessa forma sugeriu que isso poderia também ter acontecido com Maomé. O anjo Gabriel, segunda observação, o anjo Gabriel só é citado na Bíblia 4 vezes. 2 em Daniel e 2 no livro de Lucas, mas nunca em relação a Moisés. Depois dele ter ouvido isso, entretanto, Maomé mudou de ideia sobre quem ele tinha encontrado. Ele começou a se considerar um profeta que foi visitado por um anjo de Deus, e no resultado dessa experiência, Maomé tornou-se suicida. Tentou suicidar-se várias vezes. Ele teve 2 momentos principais de pensamentos de suicídio, onde ele começou a tentar se jogar das montanhas como meio de conseguir alívio da tortura mental que ele estava sofrendo. Abre aspas, ele disse assim: eu disse para mim mesmo, seu humilde servo, que nem é poeta nem louco, mas Quraish nunca devia ter me dito isto, o anjo, pois vou até a montanha e vou me atirar para a morte e encontrarei alívio desta maneira. Isso está em A História de Al-Tabari, na página 71. A segunda fase de ideias suicidas vieram quando essas visitas cessaram. As inspirações deixaram de vir para o mensageiro de Deus por um tempo, e ele estava profundamente entristecido. Isso ele dizendo. Ele começou a ir para os topos dos penhascos da montanha a fim de lançar-se deles. Essas passagens mostram o estado suicida de Maomé.
Parece claro que ele não foi visitado por um anjo, e sim por um demônio, ou possivelmente pelo próprio Satanás, como Maomé suspeitava. Em Gálatas 1:8, terceira observação que eu faço aqui, Gálatas 1:8 diz que qualquer um que anuncie um outro evangelho, quer anjo do céu, quer profeta, nós devemos ter como maldito, amaldiçoado, nada. Continuando, a experiência na caverna não foi a primeira vez que Maomé teve contato com algo demoníaco. Ele teve uma estranha experiência quando criança em que esteve convencido que estava possuído por demônios. Em certa altura, Maomé admitiu que Satanás colocou palavras em sua boca para ele comprometer com o culto pagão da idolatria. Essas palavras ficaram conhecidas como os versos satânicos. Só que depois ele mudou de ideia no assunto, pois ele não tinha capacidade de distinguir a fonte da revelação. Ele estava confuso. Outra política incorreta, que era uma verdadeira obsessão, é que ele era um pedófilo. Ele casou com a sua esposa Aisha, que tinha apenas 6 anos de idade, e consumou a relação quando ela tinha apenas 9. E nessa época Maomé tinha 50 anos. A esposa dele 9. Eles tentam argumentar lançando vários tipos de justificativa por essas práticas. Maomé nasceu numa cultura em que o culto à lua era dominante, ainda mais que ele nasceu na tribo de Quraysh, que era devota do deus da lua. De acordo com numerosas escrituras, o nome desse deus era Al-Lailah, que significa o soberano ou o Deus. Significa que é chefe ou alto Deus entre os outros deuses, porque eles eram politeístas, tinham vários deuses. Al-Ilah, o Deus, encurtaram para Allah em tempos pré-islâmicos, antes do islamismo nascer. Por isso o símbolo do Islã é a lua crescente. Se você pode notar que em cima de todas as cúpulas que tem as mesquitas, há uma lua crescente, por causa do símbolo desse Deus. O pai e tio de Maomé, ambos tinham o nome de Allah incorporado nos seus próprios nomes. Seu pai se chamava Abdallah e o seu tio Obedallah. Isso vem da Babilônia, de incorporar o nome de Deus no próprio nome. Isso era a tradição babilônica. Isso ilustra a preeminência do culto à lua nesse tempo. Esse fato responde às questões por que Allah nunca é definido no Corão. E por que é que Maomé assume que os árabes pagãos já sabiam quem era Allah? A resposta é porque eles já sabiam quem era Allah. Era o Deus da lua. Maomé não estava tentando introduzir um novo Deus no Corão. Ele estava a construir um Deus que já existia. O que Maomé fez foi avançar mais um passo em relação aos outros árabes pagãos. Enquanto acreditavam que Allah, o Deus da lua, era maior dos deuses, o mais famoso, Maomé disse que Allah não era o maior de todos, e sim o único Deus. A Enciclopédia das Religiões diz: Allah é um nome pré-islâmico correspondente ao deus babilônico Bel, ou também o mais conhecido como Baal. Baal, na Bíblia, é sinônimo de Satanás. Allah não é nada menos que Baal, o nome. Maomé jogava com 2 meios de falar de Allah, de evangelizar. Para os pagãos ele dizia que acreditavam no Deus da lua, Allah. E para os judeus e cristãos ele dizia que Allah também era o nome do Criador, Yahvé, Deus da Bíblia. No começo muitos cristãos acreditaram nisso e engoliram a mentira, mas felizmente perceberam a mentira e rejeitaram Allah como um falso Deus. É claro que isso enfureceu Satanás e como consequência enfureceu também seu fantoche Maomé. O Corão possui 2 fases que ocorrem em 2 períodos da vida de Maomé. No começo da sua vida em Meca, ele era relativamente obscuro e não tinha nenhum tipo de influência em particular. Ele estava em uma posição de fraqueza. E na segunda parte da sua vida, em Medina, ele era rico e influente em posição de poder. Então todas as coisas anteriores que foram escritas no seu tempo em Meca eram geralmente pacíficas. Por isso que eles usam o termo que o Islã é uma religião de paz. O período que Maomé esteve em posição de fraqueza, usando a persuasão com os judeus, os cristãos mentindo,
Mais tarde, o que está escrito nos anos em Medina, ou seja, o que foi escrito depois na vida dele, quando ele subiu para uma posição de poder e riqueza, ele estava cheio de ódio por ter sido rejeitado pelos cristãos. E esses foram os anos que provocou chacinas e guerras contra qualquer um que rejeitasse ele ou sua mensagem. É importante compreender no Islã a regra de interpretação no Corão, que diz que sempre que houver uma contradição entre diversos versos, há uma quantidade razoável, um verso posterior cancela o anterior. Então as violentas guerras dos versos dos tempos de Medina, do último tempo de vida dele, cancelam os pacíficos dos tempos de Meca. Tais versos são obrigação para os muçulmanos. Resumidamente, eles tratam de chacinar os não crentes e conquistar o mundo. E é por isso que muitos mentem, dizendo que o islamismo é uma religião de paz. Porque eles usam os versos primeiros, mas os primeiros são cancelados pelos últimos. Eu quero ler algumas citações do Alcorão que incitam violência. No capítulo 2, no verso 191 a 194, diz: matai-os onde quer se os encontreis, expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem. Mas se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos, pois se desistirem, sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. E combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidade senão contra os inimigos. Ou seja, os incrédulos, se eles desistirem de suas crenças, assim passa, matam. Se vos atacarem um mês sagrado, combatei-os no mesmo mês, e todas as profanações serão castigadas com a pena de talião. A quem vos agrediu, rechaçai-o da mesma forma. Porém, temei a Deus e sabei que Ele está com os turpeiros. No capítulo 4, verso 171, diz: os adeptos, adeptos do livro, eles nos chamam de adeptos do livro, o livro é a Bíblia. Não exagereis em vossa religião e não digais de Deus senão a verdade. O Messias Jesus, filho de Maria, foi tão somente um mensageiro de Deus e seu verbo, com o qual ele agraciou Maria por intermédio do seu Espírito. Crede, pois, em Deus e em seus mensageiros e digais: Trindade? Abstei-vos disso, que será melhor para vós. Sabei que Deus é uno, glorificado seja. Longe está a hipótese de ter tido um filho. A Ele pertence tudo quanto há nos céus e na terra, e Deus é mais do que suficiente guardião. Isso mostra que eles não creem na Trindade, e mostra aquilo que eu disse interpretando aquele jovem. Eles entendem de um modo distorcido nós dizermos que Jesus é filho de Deus. Eles acham que Deus, ele veio, se incorporou e teve relações sexuais com Maria e nasceu Jesus. Esse é o sentido que eles entendem por filho de Deus. Mas o filho de Deus que nós usamos é, por exemplo, o meu filho, ele vai ser humano. Certo? É óbvio isso. E quando se fala que Jesus é filho de Deus, quer dizer que ele é Deus, porque ele tem a mesma natureza de Deus. É nesse sentido. E eles distorcem isso. Continuando, no capítulo 5, verso 33, o castigo para aqueles que lutam contra Deus e o seu mensageiro, que é Maomé e Alá, semeiam a corrupção na terra, é que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos ou banidos. Tal será para eles um aviltamento nesse mundo, e no outro sofrerão um severo castigo. Em 2014, na Síria, eles voltaram a crucificar os cristãos. Estão cumprindo apenas aquilo que a Escritura Sagrada deles diz. No capítulo 58, verso 5, sabei que aqueles que encontrariam Deus e seu mensageiro serão exterminados, como foram seus antepassados. Por isso nós lhes enviamos lúcidos versículos, e aqueles que os negarem sofrerão um afrontoso castigo. E tem algumas pessoas que são focadas especialmente. Aos ateus, o Corão, no capítulo 8, verso 12, diz: e de quanto aos teus, Senhor revelou aos anjos, estou convosco, firmeza, pois, aos fiéis.
logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos. Decapitai-os e decepai-lhes os dedos. Aos pagãos, no capítulo 9, verso 5, diz: mas quanto aos meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem o zakat, abre-lhes o caminho. Sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo, muito misericordiosíssimo. E aos judeus e cristãos, no capítulo 9, verso 29, diz: combatei aqueles que não creem em Deus e no dia do juízo final, nem abstêm do que Deus e seu mensageiro proibiram, e nem professam a verdadeira religião, aqueles que receberam o livro, a Bíblia, até que submissos paguem o jizya. Jizya é uma pesada taxação que pode chegar a 50% do salário cobrado de judeus e cristãos, chamados de adeptos do livro. Para que as suas vidas sejam poupadas, eles têm que pagar essa taxa. E os que pagam essa taxa são chamados de dhimis, que significa protegidos. No Corão 9:30 diz: os judeus dizem, Ezra é filho de Deus. Os cristãos dizem, o Messias é filho de Deus. Tais são palavras de suas bocas, repetem com isso as de seus antepassados incrédulos. Que Deus os combata como se desviam. Tomaram por senhores seus rabinos e seus monges em vez de Deus, assim como fizeram com o Messias, filho de Maria, quando não lhes foi ordenado adorar senão a um só Deus. Não há mais divindade além dele, glorificado seja pelos parceiros que lhe atribuem. Novamente, eles negam a divindade de Cristo e a filiação de Cristo. E aos homossexuais, para encerrar, num livro chamado Sunan Abu Daud, no capítulo 8, no verso 4447, diz: o profeta, paz esteja com ele, disse: se encontrardes alguém fazendo como o povo de Ló, matai aquele que faz e aquele a quem a coisa é feita. Agora eu pergunto a vocês: o islamismo é uma religião de paz? Isso é o que os nossos irmãos estão enfrentando. Satanás se levantou, tem se levantado furiosamente contra a igreja do Senhor. E se nós não tomarmos uma posição, virá a perseguição por nós e seremos pegos de surpresa no dia.